Então foi um pouco frustrante, eu acabei trabalhando um pouco com direito, só que aí um amigo meu, Antônio, ele falou assim, Lid, por que você não começa a trocar essas receitas que você faz, que a gente ama, ele amava um pão de mel que eu fazia, ele me chamava de Lid Pão de Mel, começa a trocar os ingredientes dessas receitas, só que não existia um curso no nosso país para isso. Então eu fui muito do que eu ia sentindo e ia trocando. Então era um açúcar refinado, eu trocava por um açúcar melhor, uma farinha refinada, eu trocava por outra farinha. E aí eu fui, sei lá, pesquisando em sites fora, porque aqui não tinha nada disso. E fui estudando, até que eu comecei a me interessar por alguns cursos de nutrição. Eu não tenho nutrição, todo mundo acha que eu tenho nutrição. E fui... Tem um instituto aqui no Brasil, que é o Instituto Valéria Pascoal, que fala muito sobre nutrição funcional. E eu falava para eles, eu só quero ouvir, eu não quero diploma, eu só quero saber a teoria para eu poder aplicar, né, na prática. E eles me abriram um super espaço, e eu me lembro... Enfim, depois, né, vamos voltar. Como é que eu comecei a trabalhar com isso, então? Então, eu voltei, Antônio falou substituir as receitas, falei, vou substituir, comecei a substituir, comecei a fazer eventos para amigos, que indicavam para amigos, e de repente, vim morar em Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Foi assim, não, tive as minhas 2 filhas, falei, parou, não quero saber de comida, não quero saber de direito, sai. Você é mãe. Aí fui mãe, e pouco tempo, porque assim, uma tem 1 ano e 8 meses quando eu vi que elas já tinham 3 anos de idade, já estavam prontas pro mundo, eu falei, bom, agora... Ó, a inspiração da tua avó aí, ó. Gente, essas meninas eu já dei tudo que eu tinha que dar pra elas, vai, chega, vamos pra vida, né? E aí quando a gente veio pra cá, né, acho que as meninas tinham 4 e 6, tô brincando, né, não tinham 3, tinham 4 e 6, falei, eu vou pesquisar vou voltar pra gastronomia, e eu lembro que eu fui aqui no Senac, enfim, só que não tinha curso voltado para isso, não existia, né, ninguém falava sobre saúde, estudar sobre saudabilidade, e aí eu falei, eu quer saber, eu vou bater na porta dos nutricionistas de Blumenau. Tipo, né? E todo mundo falava, uma cidade bairrista, né? Cuidado, as pessoas são assim, assadas, são nada, né? São queridíssimas. E aí tiveram 2 que me ajudaram muito, que foi a Karina Dota e a Elouse. E as 2 me abraçaram. Elouse e eu abrimos uma empresa aqui, fazia bolo em casa e vendia. E Elouse começou a fazer o seguinte... Pegava as dietas dos pacientes dela e eu ia para casa dos pacientes cozinhar a dieta. Então foi mais ou menos onde tudo começou. Eu comecei a transformar a teoria da Elouse em prática na cozinha. E de repente eu estava atendendo uma casa, de repente eu estava atendendo 2 casas, de repente eu estava atendendo 4 casas num dia, e de repente eu falei, não dá mais, eu vou começar a dar curso para grupos. Esses cursos começaram a ir para o São Paulo, para o Rio, para o Nordeste, não sei o quê. Eu comecei a viajar nesses cursos, e aí teve um dia que uma pessoa num curso em São Paulo falou assim, eu quero que você faça meu restaurante. Não, como assim? Peraí, eu faço umas receitas, eu troco umas coisas. E eu falei, espera, eu vou estudar gestão de negócio de alimentação. Então eu fui a pessoa fazer. Chegou tu deu a palestra, ela chegou em que momento? Assim, no final. Eu sei que agora, depois eu descobri, que hoje eu não dou mais aula, mas depois eu descobri que ficou no final, que eu faça o restaurante, né, da pessoa. E aí eu fui estudar gestão de negócio de alimentação, e aí com a grana que eu fui ganhando dessas aulas, eu sempre levava a minha família para viajar para fora do país, mas eu ficava estudando. Então eu tive muita oportunidade, graças a Deus, ao meu trabalho. Estudei em Nova York, estudei na Califórnia, fui fazer cordon bleu na França, que eu queria muito. Meu Deus, muito. como eu ouvia isso, eu assisti, era no MasterChef, né? Tinha mais... tem Qual a Chef's Table da Netflix também que fala. Não, mas é que toda vez alguém ganhava um curso no cordon bleu. E o meu marido é aquele cara que, quando eu cheguei lá no cordon bleu, eu falei, acho que eu queria ficar 3 meses aqui. Ele fala, fica?
Não, tinha que ser aquele cara que fala, não. Mas aí eu ia ficar... Meu Deus, aposto se ele falasse fica, ele tinha que ser... Não, se ele falasse não, tu ia falar, pô, tinha que ser o cara que fala fica. Então assim, aí, putz, tive muitas oportunidades, graças a Deus. E aí eu fui me especializando. E eu acabei virando uma pessoa que no país que transformava a teoria na prática. E aí lembra daquele o Instituto Valéria Pascoal, né? E eles me convidaram para assistir uma palestra, a um congresso deles, e eu lembro que eu entrei naquele congresso e falei, poxa, um dia eu queria estar aqui. O ano seguinte eu estava palestrando para 3.000 pessoas, a palestra mais lotada do evento, e aí as coisas foram acontecendo, mas eu sempre fui muito assim, se eu for trabalhar com isso, fazer o restaurante, espera que eu tenho que estudar antes. Eu vou ser melhor que eu posso ser para mim e, consequentemente, para o meu cliente, naquilo, né? Então eu fui me especializando em um montão de coisas, assim. Tá, peraí. Em 10 minutos tu me deu tanta coisa que eu tenho curiosidade que eu preciso me concentrar agora. Porque assim, uma coisa que eu queria entender é... Tudo que tu tá falando de ter essa visão de alimentação saudável, tá falando numa época em que era difícil de se encontrar. Sim. E acredito que em São Paulo já não era comum, certo? Tu veio para Blumenau, ou seja, é anos depois do que tá acontecendo em São Paulo ainda, e principalmente em alimentação. Então, quando que bateu pra ti essa informação assim, ó, eu quero trabalhar com alimento saudável? Tu sabe a inspiração que veio pra ti? Ah, eu sei. Puta, aí a gente vai voltar quando eu tinha 14 anos, eu tive anorexia. No meio de tudo ali, do vucu-vucu, do quero cozinhar, quero fazer gastronomia, não sei o que lá, eu tive anorexia, dos 14 aos 16. E quando eu saí da anorexia, eu falei, eu não quero mais ter esse problema com a comida. Eu quero que a comida seja um aliado e eu quero ensinar as pessoas a se alimentarem bem mais gostoso. E aí foi quando eu quis fazer gastronomia, acabei fazendo direito, meu pai não entendeu nada, né? Mas ali foi, pelo que eu entendi, então foi um momento em que tu, pela necessidade do que tu tinha, ou médico, ou pessoas te mostraram que assim, a alimentação saudável, tu falou, opa... Se eu me alimentar bem, eu posso comer. Tipo, porque eu me privava, eu não comia, eu escondia dos meus pais, enfim, né? Falava que comia e não comia. E depois que eu saí dessa, eu quero mostrar para as pessoas que dá pra gente comer bem e saudável, né? Então, assim, como é que eu vou fazer isso? Aí que foi a história de transformar, e a história de que faz o direito primeiro, mas eu achava que tinha que fazer a gastronomia. Minha avó falou... Vai fazer gastronomia escondida do seu pai, eu te ajudo, né? Então, enfim, foi tudo isso. Mas foi ali, na minha adolescência, que eu, tive essa neura com a comida e parei. E quando eu voltei, eu queria... Entendi. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!